pessoal, hoje a gente vai finalizar a parte de frações, resolvendo alguns problemas que eu passei para vocês na nossa plataforma. E, além daqueles problemas, mais um problema relacionado à plataforma, que não estava na plataforma, mas estava na apostila, tá? O último exercício da apostila, sobre frações. E vamos tentar começar a parte de números, números mistos, né? Números mistos. Na próxima aula, a gente vai começar com expressões numéricas, tá bom? Se vocês pedirem para eu fazer alguma revisão na parte de frações, a gente faz a revisão sem problema nenhum. A gente não tem pressa para aprender. Bom, vamos lá compartilhar aqui a nossa tela. Compartilhar tela. Avançado. Pá, peguei. Tá tudo aí. Aqui, deixa eu tirar aqui para ninguém poder escrever. Ah, depois vamos testar. Vamos testar, depois, ver se algum de vocês pode fazer isso aqui. Quem é que está com computador aí? Quem está com computador? O Walter está com computador? A Silvia está com computador, não está, Silvia? Não, eu estou com o celular. Não tem ninguém com computador? Quem tiver com computador? Eu estou com o computador. Celular também, professor. Está com computador, Walter? Eu estou no notebook. Não, eu estou no celular, professor. No celular? Tá bom. Então, no caso, eu vou testar, viu, Andréia? Amanhã, vamos durante o dia. Amanhã, eu só vou poder trabalhar depois das 12. Ó, aqui, tá vendo aqui? Beleza, amanhã eu estou de boa. Vou vacinar amanhã, ó. Amanhã eu vou vacinar. Ah, vocês não estão vendo, né? Você está compartilhando, depois eu mostro para vocês. Então, eu marquei, já fiz a... Amanhã você vai me chamar depois das 2? Eu vou te chamar depois quando eu chegar. Eu vou meio-dia me vacinar e depois eu vou te chamar para a gente testar você escrevendo aqui, tá? Você escrevendo aqui, tá? Só que você vai ter que escrever com o mouse, aí vai ser complicado. Mas vamos ver, vamos tentar ver se dá certo. Eu tenho mouse. Na parte de matemática, não, mas no Excel provavelmente vai dar para vocês fazerem, tá? Mexer. Eu quero simular o teclado de vocês no meu teclado aqui. O mouse de vocês no meu mouse aqui. Para vocês começarem a fazer as funções, tá? Adriana, faz a função tal, tal. Aí você vai aqui na minha planilha, a partir do teu computador, tá? Mexer na planilha aqui e fazer as funções, criar as funções, e todos vocês, todos os restantes. Mas, infelizmente, tem que ser com o computador, com o notebook. De qualquer maneira, está aqui. Bom, começando. Então, vamos revisar um pouquinho de fração. Como está dizendo aqui, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer, não precisa ser um número, for dividido, o número que representará cada uma dessas partes que a gente dividiu, dessas partes obtidas, como está no texto, nessa divisão será chamada de fração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um número aqui, 40, número 40. Esse número 40 aqui a gente chama de parte inteira. É a parte inteira. Correto? É a parte inteira. E aqui em cima, imagine aqui que não seja aqui um chocolate, um tablete, seja uma pizza, que essa pizza tenha 8 pedaços, essa pizza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte inteira aqui, que é o 40, e vou dividir em 8 partes. Se eu dividir essa parte inteira em 8 partes, cada parte vai ter quanto aqui, pessoal? Quanto é 40 dividido por 8? 5. 5. Então, ó, essa parte, cada uma das partes dessa pizza, cujo valor é 40, o nome dessa pizza é 40. Cada pedacinho dela vale 5. Para eu escrever uma fração dentro desse gráfico que eu passei aí, sendo que a parte inteira é 40, eu coloco no denominador o quê? A quantidade de partes que eu dividi a parte inteira. Em quantas partes eu dividi a parte inteira? 8. 8. Então, aqui, ó, o nosso denominador é 8. E na parte de cima, que é o nosso numerador, eu coloco quantas partes eu peguei, quero pegar.
Então, por exemplo, eu quero pegar 3 partes aqui desse inteiro aqui, ó, de 40, que foi dividido em 8 partes. Então, eu posso pegar e eu quero saber qual é o valor dessa fração aqui, ó. Isso é uma fração, como está dizendo o texto aqui, ó. Eu peguei um objeto qualquer e dividi o objeto. O número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será de fração. Então, aqui eu tenho 1/8, 1/8, 1/8, e assim por diante. Então, eu quero 3/8. Para eu pegar e saber quanto é 3/8 dessa parte inteira de 40, eu pego 3 partes dessa pizza aqui, ó. Eu pego uma parte, pego 2 partes e pego 3 partes. Aí sim, eu descubro que o valor, e somo 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, 3/8 dessa parte inteira aqui de 40 é 15. Agora, na matemática, você não vai ficar fazendo pizza, não vai ficar desenhando chocolate, né? Para você saber e descobrir uma fração de um número inteiro, você pega um número e multiplica ele pela fração que você quer descobrir. Por exemplo, se eu quero descobrir quanto é 3/8 de 40, eu pego 40. Deixa eu apagar isso aqui. Esse 40 sai muito. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu pego o 40 e multiplico por 3/8. Nós já aprendemos, né? Aprendemos a como fazer multiplicação de fração, não aprendemos? Aprendemos, né? E como é que eu faço essa multiplicação aqui? Eu pego 40 e multiplico por 3, dá 120. E pego o 8 e pego 1 aqui, né? Que é 1. E multiplico por 8, dá 8. Aí eu faço essa divisão. Então, eu pego 120 e divido por 8, dá 1, 8. Sobra 4, desce o 0, 40. 40 dividido por 8 dá 5. Aí, 15, ó. 15. Esse é o valor de 3/8 de um número inteiro chamado 40. Só que ao invés da gente fazer dessa forma aqui, ó, usando a figurinha, nós fizemos o cálculo. Então, toda vez, fixa isso na cabeça de vocês, toda vez que eu tenho um x qualquer e quero saber uma determinada fração, 3/4, por exemplo, eu multiplico o x, que é um número inteiro, pela fração que eu quero descobrir. Certo? Alguma dúvida? Então, basicamente, fração é isso. Se você tiver em mente isso que eu acabei de falar para vocês, vocês vão resolver. Se você souber mexer com a parte visual, trabalhada com essa parte visual, e também souber trabalhar com a parte algébrica, você pega qualquer questão matemática relacionada a frações e consegue resolver sem erro algum. Vou dar um exemplo aqui da nossa primeira questão, nosso primeiro exercício, lá da nossa plataforma. Vamos lá. Vou apagar aqui e vou nesse primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício diz o seguinte: as árvores de um parque estão dispostas... Olha a figura aqui. Presta atenção nessa figura, tá? As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore, A, que é essa árvore aqui, A, de um trecho, e a última árvore B, a árvore B, que é essa aqui, né? Conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Então, todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 árvores aqui, a distância entre uma e outra é sempre a mesma. De acordo com a imagem abaixo, aí vem a pergunta: que fração representa a distância entre a primeira árvore, que é essa aqui, e a segunda árvore, que é essa aqui? Que fração que a gente representaria?
Primeiro, a gente tem que interpretar esse texto. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 árvores, mas, na realidade, eu tenho a distância entre uma e outra equivale a um intervalo de espaço, ó. Uma distância, outra distância, terceira distância, quarta distância, quinta distância. Então, eu tenho aqui 5 distâncias. É a mesma coisa que eu tivesse uma pizza com 5 pedaços. Então, aí eu já sei, obviamente, que a parte de baixo, que é o meu denominador, é 5. Ó. Ele está perguntando, ó, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Entre a primeira e a segunda árvore, eu tenho aqui, ó, esse único intervalo, esse primeiro intervalo. Então, aqui, na realidade, é 1/5. 1/5. Compreenderam a lógica? Quem não compreendeu a lógica? Compreendeu, Adriana? Compreendeu, Silvia? Janaína, você compreendeu? Pois não? Fala, Amanda. Pode explicar de novo? Vamos lá, não tem problema nenhum. Sem pressa nenhuma. Eu tenho 5 árvores. Tá? 5 árvores numa distância, né, distribuídas num terreno onde a distância entre uma árvore e outra é sempre a mesma. Sempre a mesma. É como se eu pegasse um chocolate e dividisse ele em 5 pedacinhos idênticos. No caso aqui, esse aqui é o primeiro pedaço, o segundo pedaço, o terceiro pedaço, o quarto pedaço e o quinto pedaço. Então, eu tenho essa minha pizza aqui, esse meu objeto aqui, ele está dividido em quantas partes? Em 5 partes. Então, essa primeira parte aqui é 1/5. Lembra que o denominador é o valor da quantidade de partes que é dividido o todo? O segundo aqui, ó, é 2/5. 3/5, 4/5 e 5/5. 5 dividido por 5 não dá 1? Então, essa última parte aqui é o chocolate todo. Aí ele está perguntando para mim, de acordo com a imagem abaixo, que fração representa a distância entre a primeira árvore e a segunda árvore? 1/5. Certo, Amanda? Pegou? Sim. Então, tá aqui, ó. A resposta aqui, ó, é a letra C. Letra D, B, A, C. Eu acho que eu errei alguma coisa lá na plataforma. Algum Estava detalhe eu errei. errado mesmo as letras. Você viu? Vi. Então, é a letra C, que está no lugar da letra D, tá certo? Então, é isso aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos exatamente uma avaliação, uma analogia com aquela parte de imagem na nosso primeiro slide lá, tá? Aqui nós analisamos, então, somente analisamos a imagem. E, obviamente, interpretamos o texto. O texto é enorme, mas, vê, não precisou nem fazer conta aqui nessa questão. Dava para responder ela sem fazer nenhuma conta. Vamos à segunda aqui, a segunda questão. Vou apagar essa aqui. Opa, aqui não. Vou apagar essa aqui. E vou abrir essa aqui. Essa questão é do chocolate. Quem fez, lembra. Então, o que está dizendo aqui? Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? Primeira coisa aqui. Quantos quadradinhos tem a barra? Dá para saber aí? Quantos quadradinhos tem a barra? Quantos quadradinhos tem a barra? 3, 6, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, a barra tem 18 quadradinhos, ó. 18 quadradinhos, ok? Está todo mundo percebendo aí que tem 18 quadradinhos? Certo? Então, o que acontece? Eu quero 5/6. Então, eu quero 5/6 da barra. O que a gente vai analisar aqui?
No caso, nesta fração aqui, essa fração está me dizendo o quê? Que a barra ela está dividida em quantos quadradinhos? Em quantos pedaços? Em 6, ó. Em 6 pedaços. Porque o denominador, ele aponta para mim em quantas partes o objeto está sendo dividido. Então, eu tenho que pegar essa barra aqui, que tem 18 quadradinhos, tá? E dividir ela por 6 quadradinhos só. Então, se eu pegar 18 e dividir por 6, o resultado é 3. Então, na realidade, eu tenho que dividir essa barra aqui para essa fração ser verdadeira, eu tenho que dividir de 3 em 3, ó. Vou dividir aqui, ó, esses 3, esses 3, esses 3, esses 3, esses 3 e esses 3, ó. Então, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes e 6 partes a barra. Silvia, dessa vez eu não estou cobrindo a tela, né, Silvia? Porque eu tirei aqui a minha imagem da imagem do quadro, não sei se vocês repararam. Minha imagem Vi está que é só separada. arrastar a sua telinha. Hã? Dá para arrastar para qualquer canto a sua tela. É. Então, depois eu vejo. Mas está atrapalhando aí, não? Não, não. Não. Então, tá bom. Vamos lá, então. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partes. Na realidade, eu tenho aqui 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. Então, eu quero saber, né, quantos quadradinhos eu devo comer para consumir 5/6 da barra. Está aqui, ó. Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Que eu não vou comer 5 desses pedaços aqui que eu separei agora. Esses 5 pedaços, na realidade, são, ó, 3, 6, 9, 12, 15 pedaços. Perfeito? Compreenderam? Outra forma da gente resolver isso aqui é a seguinte, ó. Eu simplesmente poderia chegar e fazer o seguinte, ó. Deixa eu passar vou passar uma régua aqui. Opa! Vou fazer um risco aqui só para separar aqui. Opa. Fazer um risco aqui. Outra forma de eu resolver é o seguinte. Vou mudar de cor. Eu tenho 18 pedaços. E desses 18 pedaços, eu quero quanto desses 18 pedaços? Eu quero 5/6 desses 18 pedaços. Se eu multiplicar 18 por 5, quanto é que dá 18 por 5, pessoal? Eu pedi para vocês fazerem aí, pegarem o caderno, né? Faz a conta para mim. 90. 90? Tá ok, 90. 90 dividido por 6. Vamos pegar aqui, ó. 90 dividido por 6. Aqui dá 1, 6. Sobra quanto? 3. Baixo 0, 30. 30 dividido por 6 dá 5, ó. Ok, igual a 15. 15. Eu poderia fazer dessa forma também. Dessa maneira. É tudo uma questão de exercitar o raciocínio, a lógica do problema. Perfeito? Com base naqueles conceitos que eu passei para você e que venho passando nas 2 últimas aulas e passei também para você no primeiro slide da nossa aula de hoje. Quem não compreendeu? Amanda, você compreendeu o que eu fiz aqui? Sim, professor. Certo. Vamos lá. Vou apagar e vou para a terceira questão. Vou com o mouse que o meu... Professor, Pois não, pode falar. na verdade, nessa conta de divisão que você fez, do 90 por 6, e deu 15, aí você já encerrou a conta no 30 mesmo? Ah, não encerrei não, linda. É que eu fui de maior. Ó, 6 vezes 5, 30, 0. Aí acabou a conta aqui. Tá? Porque eu não finalizei a conta desculpe, realmente eu devia ter finalizado, tá?
Ok? Bom, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Essa aqui, vocês têm que prestar bem atenção no raciocínio lógico, tá certo? Eu coloquei o nome... A Janaína está aí hoje não, né? Ah, está aí a Janaína. Eu coloquei o nome dela na questão. A Janaína pegou uma jarra. A jarra que ela pegou é uma jarra... Se você encher ela até o topo, ela cabe 500 ml, meio litro. 500 ml. Então, essa jarra aqui, a Janaína pegou uma jarra que cabe 500 ml. Se você encher ela inteirinha, cabe 500 ml. Mas só que ela preencheu somente 3/4 dessa jarra. Ela não encheu a jarra até o final. Ela encheu até apenas 3/4 da jarra. Que a jarra, ela cabe 500 ml. Pegou um refresco lá e encheu. Tá? Só 3/4 da jarra. Na hora de servir, ela vai servir a bebida. Só que, como ela é muquirana, ao invés de ela pegou 5 copos, tinha 5 amigos, ela pegou 5 copos, e cada um desses copos cabe 50 ml. Só que ela não encheu o copo. Ela colocou apenas 2/4 do copo. Ela não encheu o copo até o final. Ela colocou só 2/4 de cada copo. Aí, ele está perguntando, com base nesses dados, responda, que fração de líquido restou na jarra? Vamos fazer por partes, tá? Vamos raciocinar, vamos começar a raciocinar. Depois eu vou refazer para vocês isso na metade na segunda aula de expressões numéricas, na equação de primeiro grau, na segunda aula de equação de primeiro grau, a terceira aula vai ser uma palestra que eu vou refazer para vocês com interpretação de textos matemáticos, tá certo? Bom, então vamos por parte. Primeiro, a gente tem que calcular quanto de água tem nessa jarra de 500 ml aqui. Então, ela tinha uma jarra, certo? Essa jarra, ela cabe 500 ml. Eu não vou colocar o ml aqui, mas você já sabe que é 500 ml, mililitros, tá certo? Ela encheu 3/4 dessa jarra. Para eu saber quanto é 3/4 de 500 ml, como eu expliquei no primeiro slide, você multiplica o inteiro pela fração que você quer descobrir. Multiplica por 3/4. Agora, a gente vai descobrir quantos ml a Janaína colocou dentro da jarra de suco. Então, vamos lá. Fazendo isso aqui, 500, aqui dá 500 vezes 3 dividido por 4. Então, 500 vezes 3 dá 1.500, não é? 1.500, e eu pego esse 1.500 aqui e divido por 4. Quanto é que dá 1.500 dividido por 4, pessoal? Estou olhando a cara de vocês aqui. Dá para fazer a cálculo aí? Ou é mais rápido eu fazer a conta? 375. Pronto. Então, 300 e... quanto? 75. 75. Então, nós descobrimos aqui, em primeiro lugar, que a Janaína, ao invés dela encher os 500 ml, ela encheu somente 375 ml da jarra. Bom, agora, vamos separar aqui a história e vamos para a segunda parte, que é o seguinte, vamos saber quanto que ela encheu um copo. É a segunda parte aqui. Quanto que ela encheu de líquido dentro de um copo? A gente sabe que o copo cabe quantos ml em cada copo, que eu falei para vocês? Quantos ml? 50. 50, então. E ela encheu só 2/4 da capacidade desses copos. Então, para eu saber qual é a fração de 2/4 de 50 ml, eu pego 50 e multiplico por 2/4. Aí eu vou saber quanto é 2/4 de 50 ml. 50 vezes 2, 100. E 1 vezes 4, 4. Quanto é 100 dividido por 4? Aí isso eu já sei. Não precisa fazer conta, né, pessoal? Quanto é 100 dividido por 4?
25. 25. Então, o que aconteceu aqui? Ela, em cada copo, ela colocou apenas 25 ml de refresco em cada copo. Bom, outra coisa que a gente vai fazer agora. Então, a gente já sabe que a Janaína, a gente já sabe que a Janaína, ela encheu uma jarra com 375 ml e encheu os copos, 5 copos, com 25 ml cada um. Agora, vamos saber, quando ela terminou de encher os 5 copos, quantos ml da jarra ela tirou da jarra e colocou nos copos. É só pegar, não era 5 copos? 5 copos, 5 vezes 25 ml. Cada copo ela não colocou 25 ml? 5 vezes 25, quanto é que dá? 125. 125. Opa, já deu tempo de 10 minutos aqui. 125 ml. Então, cada copo, nos 5 copos, ela colocou 125 ml. Então, a gente sabe que se a jarra tinha 375 ml, e ela, depois que encheu os 5 copos, ela tirou da jarra 125 ml, quanto que sobrou de ml na jarra? É só fazer a subtração, né? Eu pego o 375 e subtraio os 125 ml. Que dá quanto? 250. 250 ml. Então, sobrou na jarra aqui, nessa jarra aqui, ó, nessa jarra aqui, depois que ela encheu os copos, os 5 copos, sobrou 250 ml. Aí a pergunta é, com base nesses dados, responda, que fração de líquido restou na jarra? Aí vem a questão do raciocínio e da interpretação. O cara não quer saber quanto sobrou da jarra com base nesses 375. Ele quer saber em relação à jarra. A jarra, ela tem uma capacidade de 500 ml. Então, qual é a relação de 500 ml com os 250 ml que ela sobrou na jarra? Então, veja bem. A jarra, lembra da pizza? A jarra, quantos pedaços essa pizza tem aqui? Quantos pedaços tem essa pizza aqui? Ela divide em quantos pedaços? Adriana, quantos pedaços? 3 Não, 500 pedaços. É uma pizza que tem 500 pedaços. Então, se é uma pizza que tem 500 pedaços, o nosso denominador vai ser quanto? 500. E desses 500, quantos que sobraram? Quantos que foram tirados? 250. É só fazer a divisão agora. Só que a divisão, já vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Corto 0, é 25, na realidade isso aqui é igual a 25 dividido por 50. Não é isso? Deu certo aqui já? Terminou? A priori terminou a conta, 25 sobre 50. Mas tem alguma questão aqui? Tem alguma alternativa, 25 por 50 aqui? Não tem, né? Não tem nada disso. Dá para desconfiar que a gente vai ter que pegar essa fração aqui, ó, e simplificar a fração? Então, como que a gente vai fazer para simplificar essa fração? Calculando o famoso MDC. Para a gente achar um número, vou colocar aqui, ó, nós temos a fração de 25 sobre 50. Então, eu vou ter que achar um número aqui, que eu vou dividir pelo de cima, e o mesmo número eu vou dividir pelo de baixo, para eu achar uma fração irredutível, ou seja, eu vou simplificar ao máximo essa fração. Vou calcular o MDC. Vou lá, deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar uma borracha aqui, vou apagar uns negócios aqui para a gente calcular o MDC. Vou apagar isso aqui para ficar melhor. Apagar isso aqui também, está esquisito isso aqui. Pronto, voltar para a minha canetinha. Então, o MDC é entre 25 e 50. Calcular o MDC.
Vamos lá. Calcular o MDC. Entre 25 e 50. Então, eu tenho aqui, número 2, né? Não dá para dividir por 25. E 50 dividido por 2 dá 25, não é? O próximo número primo aqui é o 5. 25 dividido por 25, 25 dividido por 5 dá 5, e 25 dividido por 5 dá 5. Aí eu tenho também o 5 aqui, né? 5. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1, e acabou. Então, qual é o meu MDC? Vamos ver o que serve para mim aqui em nível de MDC. Esse 2 aqui, ele é divisor de 25? Não é. Então, ele não serve para mim. Agora, esse 5 aqui, ó, ele é divisor de 25? É divisor de 25. É divisor de 25? É divisor de 25. Então, esse cara me serve. Esse 5 aqui é divisor de 5? É divisor de 5 e é divisor de 5. Então, ele é divisor comum dos dois números. Então, sobrou o 5 e outro 5. Aí eu multiplico. 5 vezes 5 dá quanto? 5 vezes 5? 25. 25. O número que eu vou dividir aqui vai ser dividido por 25 e eu vou dividir de baixo por 25. Eu vou descobrir, ó. 25 dividido por 25, dá para desconfiar que é 1, não é? Que é 1. 25 dividido por 5 dá 1. Oh, que coisa horrível, que 1 horrível que eu fiz aqui. 25 dividido por 25 dá 1. E 50 dividido por 25, dá para desconfiar que é 2, né? 2. Pronto. Então, meio, tá? É a fração do líquido que restou na jarra. Resposta D. Agora, repare bem, olha, repare bem. A jarra não cabe 500 ml? 250 não é exatamente a metade de 500 ml? Metade, ó. 1/2 é a metade. Então, a resposta, 1,2. Você repara que essa questão é dividida em três raciocínios. Primeiro raciocínio, saber quanto que ela efetivamente colocou de líquido na jarra, de suco na jarra. Segunda questão que tem que ser resolvida e foi resolvida. Quanto que ela colocou de líquido em cada copo? A terceira questão, eu peguei quanto ela colocou em cada copo e multipliquei pela quantidade de copos, que foi 5. E a quarta, eu peguei a quantidade total de líquido que tinha na jarra, que era 375, e subtraí a quantidade de líquido que ela despejou nos copos, nos 5 copos, que foi 125 ml. Sobrou 250 ml. Aí a pergunta é, qual é a fração do líquido que restou na jarra? A jarra cabia 500 ml, ela sobrou 250 ml, consequentemente, na jarra, eu tenho meia jarra de suco. Ou seja, 1/2 jarras de suco eu tenho lá. Dentro da jarra, eu só tenho 250 ml, que é a metade da capacidade da minha jarra. Perfeito? Compreenderam? Walter, compreendeu? Essa outra questão é o seguinte. Em uma disputa de carros de corrida, se é carro de corrida, é uma pista de corrida, então tem voltas, né? Tem as voltas, né? Quantas voltas, né? Tem a competição. Um competidor, ele estava a 2/7, estava na corrida, tá? Aí um competidor, quando ele cumpriu quando faltava 2/7 para ele chegar no final da corrida, ele quebrou, ele sofreu um acidente, quebrou e abandonou a corrida. Sabendo que a competição, que a corrida, ela tem, o total da corrida é 56 voltas no autódromo, em qual volta dessas 56, em qual volta o competidor que bateu e quebrou e saiu da corrida, ele abandonou a pista? Então, o cara estava correndo, fez uma volta, fez outra volta, fez outra volta, fez outra volta, foi fazendo.
Aí, de repente, em determinado ponto da corrida, faltando 2/7 da corrida para ele terminar, ele quebrou, saiu. E ele está perguntando em qual dessas voltas aqui, na realidade, ele parou. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, eu quero saber quanto é 2/7 da corrida. A corrida, o total da corrida é 56 voltas. 2/7 da corrida, como é que eu calculo? Eu pego o inteiro, que é 56, que é o total de voltas da corrida, e multiplico por 2/7. Aí o que eu faço? Como é que eu faço aqui? 56 vezes 2 dá quanto? 112. Dividido por 7. 112 dividido por 7 dá 1. 7 sobra quanto? Sobra 4. Opa, dá 7. Sobra 4. Baixo 2, 42. 42 por 7 eu sei que é 6. 6 vezes 7, 42. 42 menos deu 0. 16. Então, 2/7 da corrida é igual a 16 voltas. Então, ele parou faltando 16 voltas para o término da corrida. Se a corrida tem 56 voltas, e ele parou faltando 16 voltas, ele parou em que volta? Ele parou na 40ª volta. 56 menos 16 é 40. Então, ele parou na 40ª volta. Então, aqui, ó, é a letra B. Compreenderam a lógica da coisa? Compreenderam a lógica da coisa? Compreendeu, Silvana? Walter, compreendeu o que nós fizemos aqui? Sim, professor. Essa foi, Bom, foi bem mais fácil, né? É, bem mais Professor, tranquilo. dá para me explicar aí, fazendo favor? Rapidamente. Então, ó, o corredor estava correndo, e de repente, faltando 2/7 para terminar as 56 voltas, ele quebrou, ele bateu, quebrou. Certo? E a pergunta é a seguinte, em qual volta ele quebrou? Então, primeiro nós achamos quanto é 2/7? Quanto é 2/7 de 56 voltas? Nós descobrimos que 2/7 são 16 voltas, ou seja, faltavam 16 voltas para ele chegar no final da corrida e ele quebrou. Se a corrida tem 56 voltas e ele quebrou faltando 16, ele parou na 40ª volta, na volta número 40. De onde sai 16? O 16 é o seguinte, eu achei 2/7 do total da corrida, de 56. Eu peguei 56 e multipliquei por 2/7. Lembra que eu falei? Tá. Para você achar uma fração, você multiplica de um inteiro, você multiplica o inteiro pela fração que você quer, que você deseja descobrir. Eu peguei um inteiro, que era 56 voltas, dividi por 2/7, deu 16 voltas. O inteiro, 56 voltas. Aí, não era 56 voltas? Menos 16 voltas que faltavam para ele terminar, eu descobri que ele parou na 40ª volta, na volta número 40. Ah, tá. Perfeito? Então, vamos lá. Perfeito. Só falta 2 para a gente terminar, tá? Vamos lá, com calma. Aguenta mais um pouquinho, Silvia. Aguenta aí o tranco. E amanhã a Silvia tem que estar de manhãzinha lá na igreja para fazer Ikebana. Bom, Pois é. não é? Aqui é uma questão que caiu no Enem desse ano, do ano 2021. Então, o que nós temos aqui? Antônio, Joaquim e José. De repente, abriram uma empresa, certo? Abriram uma empresa. Então, vá, o Antônio, vou mudar de cor aqui. O Antônio, o Joaquim e o José, eles abriram uma empresa. Toda vez que se abre uma empresa, a gente divide o capital social da empresa, normalmente em percentuais, em partes. Só que o que ele fez aqui? Eles dividiram o capital da seguinte forma, proporcional. 4 partes para o Antônio, 6 partes para o João
João, e 6 partes para o José. Essa foi a divisão proporcional das partes do capital social da empresa. Só que é o seguinte, de repente o Antônio falou, não, eu quero ter partes iguais de vocês. Eu quero que a divisão seja igual. Aí o João e o José falaram, tudo bem, então a gente vai vender. Eu, João, e você, José, vamos vender, e o José, nós vamos vender para você uma determinada quantidade de partes do meu capital social para você, Antônio. Então, agora, a pergunta é, então vamos lá, com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital social da empresa, o Antônio, ele pretende comprar uma fração do capital de cada um dos outros 2 sócios. Aí a pergunta, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir qual é o valor da fração? Então, vamos lá, vamos pensar no seguinte, se a gente fosse fazer isso e criar isso aqui uma pizza, eu diria que a pizza tem quantas partes aqui, ó? Quantas partes tem essa pizza? Quantas partes tem essa pizza? 6 e 6, 12, e 4 quanto? 16. 2, 3, 4, 15, 16. Agora, 16 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3? Não vai dar, porque vai dar número decimal. Vai ficar complicada a história. Então, tem uma jogada aí, pensem na lógica. Para e pensa, presta atenção. Pensa na lógica. O que eu vou fazer aqui? Aqui não são 3. Eu não quero dividir isso. Não são 3 partes aqui. Não são 3 pessoas aqui. Aí eu quero achar a proporcionalidade de 16, que não dá para dividir por 3. Sabe o que eu faço aqui para achar a proporcionalidade? Pensa. Ah, professor, como é que você chegou nesse raciocínio? Isso é lógica matemática, tá? Estou ensinando para você a lógica matemática. Presta atenção. Então, eu pego, não é 3 partes aqui, não são 3 pessoas? Sabe o que eu faço aqui? Eu divido tudo por 3. Eu multiplico tudo por 3, ó. Eu pego esse 4 aqui, o 6 e o 16. E multiplico por 3, multiplico por 3, multiplico por 3, multiplico por 3. E aqui é soma, né? Aqui é soma, né? Lembra aqui, ó, que tem 4, mais 6, mais 6, mais igual a 16? Eu peguei o 4, o 6, o 16 e multipliquei por 3. Olha o que acontece agora. Olha a mágica da matemática. Olha a mágica da matemática. Eu me apaixono, eu sou apaixonado pela matemática, pessoal. Eu sou apaixonado pela matemática. Olha o que eu faço. Quanto é 4 vezes 3? 4 vezes 3, pessoal. Não, a Adriana não. Adriana, você não responda mais. É 12. 12. Certo? Mais. Quanto é 6 vezes 3? 18. 18. Quanto é 6 vezes 3? 18, né? 18. 18. E quanto é 16 vezes 3? 16 48. vezes... 48? 48. Então, eu tenho aqui, ó... Putz, grila. Então, eu tenho aqui, ó... Agora eu tenho 12 mais 18 mais 18 igual a 48. Certo? Vamos somar aqui. 12 mais 18 mais 18 é 48. Então, aqui, ó, 48 é igual a 48, não é certo? Tá certinho aqui, não tá? Tá certo? Vocês lembram vocês lembram que eu multipliquei por 3 aqui? A pergunta, 48 dá para dividir por 3 agora? Sim. Sim. 48 por 3
dá 16. Não é isso? 48 por 3 dá 16. Isso. Certo? Então, acontece que o Antônio só tem 12 partes. O Antônio, ele só tem 12 partes desse 48. O João tem 18 partes desse 48. Eu vou apagar isso aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. E o José tem 18 partes desse 48. Agora está fácil. Então, todos eles têm que ter, cada um deles, 16 partes. Porque se eu pegar os 48 aqui e dividir por 3, significa que cada um vai ter que ter 16 partes do capital social. Então, o Antônio vai ter que ter 16, o João vai ter que ter 16 e o José vai ter que ter 16. Para o José ter que ter 16, quanto que ele vai ter que vender da parte dele? Se ele tem 18 e tem que ficar com 16, quanto ele vai ter que vender da parte dele? 2 partes, não vai ter? Quando ele vender 2 partes, menos 2 aqui, ele não vai ter 16 partes? O João, para ter 16 partes, não tem que vender 2 partes? Para ficar com 16 partes? E o Antônio vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que comprar essas partes do João e do Antônio para também ficar com 16. Certo? Entenderam? Entenderam aqui? Ah, entendi. Então, o Antônio vai ter que comprar 4 dessas 16 partes aqui. Certo? Então, o que aconteceu? O Antônio, ele comprou dos 18 do José, ele comprou 2 partes, não comprou? Ele comprou também 2 partes do João, não comprou? O cara não tinha 18? Ele não comprou 2 partes? O total da pizza do José era 18. E o Antônio comprou 2. A fração que representa isso é 2 sobre 18avos. O Antônio comprou 2 18avos do João e comprou 2 dos 18avos do José. Ele não comprou 2 das 18 partes do João. O Antônio também não comprou 2 partes das 18 partes do João e do José. Então, a pergunta é, a fração do capital de cada sócio que João deverá adquirir é 2 por 18, certo, pessoal? Não é isso? Então, qual é a resposta certa aqui na questão? Resposta, letra C. C. Letra? Repara. C. Repara, pessoal. Repara uma coisa. Aqui não tem 2 por 18. Não tem 2 por 18. Aqui é 1/2, 1/3, 1/9, 2/3, 4/3. Aí vai a importância de vocês identificarem se a fração é redutível ou não, se você dá para você simplificar a fração ou não. No caso aqui, dá para simplificar a fração. Aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir o numerador por 2 e vou dividir o denominador por 2. Se eu calcular o MDC de 2 e 18, vou calcular o MDC de 2 e 18. É 2, dá 1, dá 9, dá 3, dá 1, dá 3, dá 3, dá 1. Só me serve esse 2 aqui, porque esse 2 é divisor desse
e é divisor desse. Então, o máximo divisor comum entre 2 e 18 é 2. Eu pego esse 2 de cima e divido por 2, e o 18 por baixo divido por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. E 18 dividido por 2 dá 9. Agora sim, ó, 1/9. Essa é a resposta da questão. Mas o interesse não é que vocês acertem a conta, não. O interesse é que vocês pensem nessa lógica. Vai acontecer muito de ter essa lógica para vocês. Quando vocês têm valores, tá, proporcionais, calcular proporcionalidade de um total que você não tem, não é divisível, pela proporcional, no caso é 3 aqui, ó, 16 por 3 não dá um número exato. O que você pega? Você pega a quantidade de elementos e multiplica a quantidade de elementos por cada uma das cotas. Multiplica, inclusive pelo resultado. Quando você fizer isso, pronto. Aí sim, você tem um resultado, você pegou a pizza e dividiu ela por um resultado que é divisível pela quantidade de fatores. Quando você achou isso, aí ficou fácil. Você sabe que 48 dividido por 3 é 16, então você sabe que cada uma das partes, para serem iguais, vão ter que ter 16. Aqui tinha 12, 18, 18. Esse aqui teve que vender 2 partes de 18, e aqui teve que vender 2 partes de 18 para esse cara aqui. E esse cara aqui, quando comprou, ficou com 16. Aí sim, todo mundo ficou com 16 partes. 16, 16 e 16. E a fração que o cara comprou, ele comprou 2 partes de 18. 2 partes de 18. 2 partes de 18, que equivale a 1/9. Ele comprou 1/9 de parte de cada um dos seus sócios. E a resposta da questão é essa aqui, 1/9. Loucura. Não é linda a matemática? Hein, Silvana? A Silvia está muito cansadinha, nem vou perguntar para ela. Mas, Walter, não é bacana? Não é bacana a lógica, a matemática? É muito legal. Então, não tem como você não resolver um problema matemático. Não tem como. Todo mundo ia parar por aqui, ó. Ou então ia fazer aquela doideira daquelas contas malucas que ia dar dízima periódica, que ia sair uma caca violenta, o cara ia dar uma caca violenta, tá certo? Então, na matemática, a gente usa isso para calcular essa parte de proporcionalidade de valores. Tá certo? Bom, vamos para a próxima agora, que é a última, tá certo? Vamos lá para a última questão. Essa última questão está na nossa apostila. Opa, deixa eu apagar aqui. Opa, número misto, já coloquei número misto? Já não é aqui. É essa parte aqui. Ou essa parte aqui já tem? Já respondi essa? Ah, respondi essa. É essa aqui, ó. Essa aqui está na nossa apostila. Então, o que nós temos aqui? Essa aqui é uma questão meramente, já é uma introdução à nossa expressão numérica. Tá? Duas empreiteiras, duas empresas que fazem de construção, farão conjuntamente a pavimentação, vão pavimentar, vão asfaltar uma estrada. Então, tem duas empreiteiras, empreiteira A e empreiteira B, que vai pavimentar uma estrada. Uma vai começar numa das extremidades da estrada e a outra vai começar na outra extremidade e vão começar até se juntar, até a estrada estar totalmente pavimentada. Bom, se uma empreiteira, uma delas, pavimentar 2/5 da estrada, 2/5 da estrada, e a outra, os 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada qual é o comprimento dessa estrada? Então, vamos pensar na lógica, Vamos dizer que a estrada, o total de quilometragem da estrada é a letra T, total de quilometragem da estrada. Certo? Eu sei que uma empreiteira, ela pavimentou 2/5 dessa estrada. Não é verdade? Quando eu tenho um inteiro
e quero saber um percentual desse inteiro, eu não multiplico o inteiro pela porcentagem, pela fração, desculpe, não é percentual, pela fração. Não é verdade? Então, tá bom. Então, aqui, uma coisa está resolvida aqui, ó. E a outra, 81 quilômetros restantes. Aí eu tenho o quê? A outra. Então, essa aqui, ó, essa aqui de 2/5, ela pavimentou, o que? Ela pavimentou, na realidade, o total da estrada menos 81, porque o 81, quem pavimentou foi a outra. Então, eu sei que o total de pavimentação, 2/5 do total dessa estrada aqui, é igual ao total da estrada menos 81. Estão compreendendo o que eu falei aqui? Estão compreendendo? Está compreendendo, Adriana? Não. Quem falou não? Janaína, Silvia? Vamos lá. Eu. Vamos lá. Percebe o seguinte. A empreiteira A, ela pavimentou 2/5 da estrada. E a empreiteira B pavimentou 81 quilômetros. Certo? Então, essa empreiteira A, ela pavimentou 2/5 da estrada. Certo? Só que esses 2/5 da estrada, na realidade, é igual ao quê? Ao total da estrada menos 81 quilômetros, não é verdade? Porque se ela pavimentou 2/5 da estrada e o outro pavimentou 81 quilômetros, significa que esses 2/5 da estrada aqui são iguais ao total da estrada menos 81 quilômetros. Compreenderam a lógica agora? Está compreendendo a lógica? Amanda, está compreendendo a lógica? Amanda? Sandra, está compreendendo? Amanda, está compreendendo? Sim. Vamos lá, com calma, tá? Vamos lá, com calma. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu tenho uma empreiteira, tem a estrada aqui, ó, a estrada. Uma empreiteira, ela pavimentou, aqui, ó, pavimentou 2/5 da estrada. Ela pavimentou. E a outra empreiteira, ela pavimentou o restante da estrada. Esse restante da estrada aqui são 81 quilômetros. Certo? Então, a estrada aqui, o total do comprimento da estrada aqui, eu digo que é T, de total. E quanto, então, essa empreiteira aqui pavimentou? Ela pavimentou 2/5 do total da estrada, não é verdade? Só que esse total, esses 2/5 do total da estrada, não é na realidade essa parte aqui, ó, essa parte aqui, os 2/5 nessa parte aqui, essa parte aqui não é exatamente o total da estrada menos esses 81 quilômetros? Se eu pegar o total da estrada e tirar 81 quilômetros, não vai dar aqui esses 2/5? Compreendeu? Agora? Andréia, compreendeu? Então, vou lá, vou fazer de novo com calma. Vamos lá. Então, eu tenho, vou fazer até bonitinho aqui, peraí, vou fazer bonitinho, ó. Eu tenho uma estrada bonita, tá? Aí, essa estrada bonita. Uma empreiteira, ela, opa, vou mudar aqui. Uma empreiteira, ela pavimentou uma parte da estrada, e a outra empreiteira pavimentou o restante da estrada. Certo? Só que, percebam, essa empreiteira aqui eu sei que é 81, vou mudar a cor aqui. Eu sei que aqui são 81 quilômetros, certo? Perfeito? Eu sei que essa segunda, como está dizendo aqui, a outra pavimentou os 81 quilômetros restantes. Então, eu sei que esses 2/5 aqui
tá? Equivale ao total da estrada menos 81 quilômetros, não é verdade? Se eu pegar o total da estrada aqui, ó, total da estrada, e subtrair 81 quilômetros, não vai sobrar só esses 2/5 aqui? Até aí vocês compreenderam? Compreendeu, Amanda? Compreendeu, Amanda? Sim, professor. Compreendeu? Sim. Então, tá bom. Até aí vocês compreenderam. Então, eu tenho o total da estrada, e eu sei que esse total menos 81 quilômetros, sobra o quê? Sobra exatamente esse pedaço aqui em vermelho. Só que esse pedaço em vermelho, eu já sei, pelo que está me dizendo aqui no exercício, que é os 2/5 da estrada. São 2/5 da estrada. Então, eu vou igualar as coisas. Então, eu tenho que 2/5 da estrada é o total da estrada vezes 2/5. Vezes 2/5. E eu sei que esse total da estrada vezes 2/5 é igual ao quê? Ao total da estrada menos 81. Não é verdade? Se eu pegar esse cara aqui, o total da estrada, e subtrair de 81, não vai sobrar só esse aqui, 2/5? Então, esses 2/5 aqui, ele é igual ao total da estrada menos 81 quilômetros. Agora é só eu resolver essa questão. Como é que eu resolvo isso? Aí vem aquela parte de expressões numéricas. Então, eu tenho aqui, ó. Aí vocês já têm mais ou menos uma ideia disso, porque tiveram aula comigo ano passado, e a Silva também deve manjar um pouquinho. Então, eu tenho o quê? Tenho igual aqui. O que eu faço aqui? Eu tenho 2t sobre 5 é igual a t menos 81. Esse 5 aqui, esse 5 está fazendo o que aqui? Ele está somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo? Dividindo. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vai multiplicando, não vai? É, Então, para multiplicar. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2t, que é igual a 5, que multiplica o t menos 81. Certo? Vamos continuar aqui. Então, eu tenho 2t, que é igual a 5 vezes t, 5t, propriedade distributiva, que eu vou explicar para vocês, menos 5 vezes 81. Quanto é que dá 5 vezes 81? Já deu os 10 minutos, ó. Vai dar tempo, tranquilo. Dá quanto? 405. 405. Aí, eu tenho que deixar o que é laranja de um lado e o que é abacaxi do outro. Então, tudo que é T, eu vou deixar do lado esquerdo, e tudo que é números puros, eu vou deixar no lado direito. Esse 5T aqui, ó, ele está positivo ou negativo? Positivo. Ele passa para o lado negativo. Então, eu tenho aqui, ó, 2T menos 5T é igual a menos 405. Então, eu tenho aqui, ó, 2. Opa! Nossa, eu exagerei agora a coisa, hein? Aí eu tenho aqui, ó, 2T menos 5T é igual a menos 405. Se eu tenho 2 laranjas, estou devendo R$2 para uma pessoa. Eu tenho R$2, tá? E peço emprestado R$5. Quanto me sobra de dinheiro? Fico devendo quanto? 3. Eu fico devendo 3. 3. Então, menos 3T é igual a menos 405. Aí, eu tenho uma laranja aqui que eu tenho que passar para baixo. Eu tenho esse número aqui, ó, esse menos 3, ó. O menos 3, eu tenho que passar para o outro lado. O menos 3 está fazendo o quê com o T aqui? Está dividindo, somando, subtraindo, multiplicando. O que ele está fazendo? Multiplicando. Multiplicando. Ele passa para lá como?
Dividindo. Então, o T é igual a menos 405, dividido por quanto? 3. Opa, olha o cuidado. Menos 3. Esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui é negativo. Mas Tá? ele vai positivo, Não, vai? não. Só vai positivo ou negativo quando está somando ou subtraindo, viu, Amanda? Se ele está somando e subtraindo, você inverte o sinal. Quando ele está multiplicando, ele leva o sinal dele. Ele leva o sinal que ele tem. Então, ele é menos 3, o menos 3 todinho vai para lá o quê? Dividindo. Então, aqui fica menos 3. Então, eu tenho que o T é igual... Quanto é menos 405 dividido por menos 3? Diz para mim aí, por favor. Menos 135? Errou. Errou. 135 positivo? Menos com menos dá quê? Dá mais. Então, aqui é 135 positivo. Positivo. Então, a extensão total da estrada são 135 quilômetros. Vamos conferir? Vamos conferir? Vamos conferir? Vamos lá. Quanto é? Lembra que a empreiteira A, ela não pavimentou 2/5? Então, vamos lá. Vamos ver quanto é 2/5 de 135. Então, é 135 vezes 2/5. Quanto dá aqui? Faz a conta para mim. 135 vezes 2? R$270? 200. Quanto? 270, é isso? 170. 270. 70. 270. Dividido por 5. 5. Vamos fazer a conta aqui. 270 dividido por 5. 27 dá 5. 5 vezes 5, 25, sobra 2. 20 dá quanto? 20 por 5 dá 4. Certo? 54. Então, 2/5 de 135, que é o total, dá 54 quilômetros. Então, a primeira empreiteira, ela pavimentou 54 quilômetros, e a segunda empreiteira pavimentou 81. Vamos ver se deu certo mesmo? 81 da segunda, mais 54 da primeira. 4 mais 1, 5. 8 mais 5, 13. 135 quilômetros pavimentados da estrada. Mágica? Amanda, entendeu o que nós fizemos, Amanda? Entendi. Beleza, maravilha. É isso aí, tá? É isso aí. Tá bom? Bom, e para finalizar de vez, eu só vou explicar uma coisa para vocês, tá? Só a última coisa para a gente continuar na próxima aula, tá certo? Vamos falar sobre números mistos. Só perguntar, se a Silvia aguentar... Silvia? Opa. Oi. Vamos lá. Eu tenho 4 sobre 2. Isso aqui é um número misto. Quando você olha um número desse, o que a gente tem que fazer nesse número aí? Quem sabe não fala. Todo mundo erra isso, porque todo mundo pensa nesse 4, 1, 2 aqui como se fosse assim, ó, 4, 1 sobre 2. Quando tem 4, 1 sobre 2, você multiplica. Isso aqui é 4 vezes 1, 4, e 2 vezes 1, 2, que dá 2. Mas não. O número misto, na realidade, é 4 mais 1 sobre 2. E o resultado disso aqui é o quê?
é 2, porque a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2, certo? 2 dividido por 1 é 2, vezes 4 dá 8, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Aqui, esse número misto, na realidade, é 9 meios. Perfeito? Na próxima aula, eu vou colocar todas as regrinhas do número misto para vocês pegarem direitinho, a gente vai fazer uns exercícios, tá certo? De qualquer maneira, nos exercícios de fixação, eu vou dar mais 2 exercícios de fração, que a gente vai resolver na próxima aula rapidamente, e alguns exercícios sobre o número misto. Aí a gente trabalha em cima do número misto e a gente já introduz as expressões numéricas, tá certo? Tá bom, pessoal?